Amigos, eu quero conversar com você sobre a possibilidade do retorno do jogador Pedro Rocha para o Grêmio. Vocês sabem, eu tenho posição clara, definida, sobre o repatriamento de jogadores, especialmente depois que eles saem do país. Enquanto permanecem no país ainda é possível, porque ele não perdeu o convívio com a sociedade, com o futebol brasileiro, aquela coisa toda. Mas quando sai do país e não dar certo, especialmente quando não dá certo, aí fica mais difícil ainda o seu repatriamento, na minha concepção. Quando ele vai bem, eu já não gosto, porque quando o jogador vai bem, ele só quer voltar quando está em fim de carreira, quando ele não tem mais clube interessado no seu concurso. O Douglas Costa é isso aí. Não é verdade? Claro que é. Por exemplo, o Lucas Leiva não é isso aí. O Lucas Leiva pensaram em trazê-lo de volta para o Brasil e ele disse, alto lá, ainda tenho muito a ganhar dinheiro por aqui. Vamos tratar destes repatriamentos logo a seguir, especialmente o do Pedro Rocha. Mas antes eu quero te fazer um pedido para que você se inscreva no canal, se não está inscrito, ao acessar o canal, para que você dê aquele joinha aí, não esquecer de dar o joinha, ativar o sininho para ser avisado quando há um vídeo novo, para você compartilhar o canal com os amigos, para que você acompanhe os nossos vídeos e as nossas lives às 10 horas da manhã e às 20 horas, sempre recebendo os seus comentários e os seus comentários sendo apresentados aqui no canal, discutidos e servindo de pauta, inclusive. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Vamos então falar sobre o Pedro Rocha, o retorno dele, sobre por que eu sou contrário ao retorno, porque a explicação inicial está oferecida no começo da nossa conversa. Mas o Pedro Rocha, por exemplo, é um caso que nós podemos também discutir de uma forma mais detalhada, porque se afirma que o Grêmio está interessado no seu retorno. Este é um jogador que só despontou no Grêmio nos últimos meses da sua permanência em Porto Alegre. E ainda assim ele não era titular absoluto, não era. Ele só foi ganhar notoriedade após os jogos contra o Atlético Mineiro. E quem lhe deu a condição de titular no time do Grêmio foi o Renato. Então ele ganhou rigorosamente a Copa do Brasil, foi decisivo naqueles jogos contra o time mineiro, foi realmente muito bem. E a partir daí ele foi negociado. E ele não era a primeira opção no negócio. Os russos queriam levar, era o Luan, e acabaram levando o Pedro Rocha. E ele foi. Chegou lá e não correspondeu, ele não foi titular, ele não conseguiu se firmar. Aí o Cruzeiro conseguiu trazê-lo de volta por empréstimo. Era o Mano Menezes, o técnico do Cruzeiro, com aquela esperança de ter no Cruzeiro aquele Pedro Rocha do final do ano anterior, aquelas coisas do futebol. Olha, estou trazendo agora que o jogador está mal, mas eu quero ele daquele ano lá de trás, como se isso fosse possível. Veio para o Cruzeiro e também não deu certo. Foi para o Flamengo, retornou para o Spartak, veio. O Flamengo foi lá, buscou o empréstimo do Pedro Rocha e ele chegou no Flamengo e também não aprovou. Ele não aprovou naquele time do Flamengo do Jorge Jesus. Se pode dizer, não, mas até tinha jogadores bons. Mas quem entra numa equipe boa, formada, numa equipe que ganha tudo, o cara tem que pelo menos produzir bem. E ele também não conseguiu produzir bem no Flamengo, que o devolveu. Então esta é a história do Pedro Rocha. Ele não consegue ser titular no Spartak, é emprestado, não é titular no Cruzeiro, não é titular no Flamengo, retorna para o Spartak, não é titular, e agora o Grêmio está interessado nesse jogador para que ele seja a solução dos seus problemas. Convenhamos que é sempre bom monitorar os jogadores quando eles estão fora do clube. Mas isso é difícil de fazer, porque há clubes que não conseguem monitorar os jogadores que estão no seu próprio departamento de futebol. Um abraço.